Hoje continuamos então o curso de biomateriais e iremos falar sobre um assunto de extrema importância e que representa um grande avanço para a ciência, não só brasileira, mas para a ciência mundial. Hoje nós vamos falar sobre a nanociência e ela envolve a nanoestrutura, a nanopartícula e, num curso de biomateriais, nós estaremos interessados em falar do desenvolvimento dessa área do conhecimento humano, mas também estaremos preocupados, aliás, muito preocupados, em relacionar a nanoestrutura ou a nanociência com a área da saúde. Esse é um novo ciclo tecnológico mundial que traz não só desenvolvimento tecnológico, mas traz também grandes investimentos em pesquisas. O que eu tenho verificado é que existe uma propaganda muito grande sobre, vamos dizer, os benefícios dessas estruturas, que a gente poderia definir a nanopartícula ou nanoestrutura como estruturas que estariam entre 0,1 e 100 nanômetros. No decorrer desta apresentação vai ficar mais claro porque será mostrado uma série de estruturas e comparados com o tamanho que pode ser considerado nanopartícula ou nanoestrutura. A exemplo do que nós fizemos em todas as outras aulas, hoje estamos convidando uma pessoa da área de farmácia para falar um pouco sobre essa revolução e o que ela significa na saúde, diretamente o que ela significa na saúde. Então convidamos hoje para fazer parte dessa aula do curso de biomateriais a doutora Carla dos Santos Ricardi, formada em farmácia e bioquímica, especialidade em análises clínicas e toxicológicas e doutorado, ela tem mestrado e doutorado em biotecnologia. Então, gostaria de passar a palavra para você e você começasse falando, dando uma ideia do relacionamento disso que nós vamos dizer, chamar e caracterizar melhor o que é a nanociência e fazer uma relação direta com a área da saúde. Para nós começarmos, então, a entender o que é a nanotecnologia, nós temos que ter uma ideia da escala métrica, a escala de medida dessas nanopartículas, desses nanomateriais. Tomando como exemplo, nós podemos ver no nosso dia a dia uma bola de futebol, por exemplo, ela tem em torno de 22 centímetros. O olho humano, ele é também capaz de ver os insetos, aqui um exemplo, a pulga, um fio de cabelo. Mas se nós quisermos ver as estruturas do fio de cabelo, nós entramos já na escala micrométrica. Então nós temos que levar esse fio de cabelo a um microscópio de alta resolução. Então, nosso olho humano será capaz, então, de ver as microestruturas, as escamas desse fio de cabelo. Até chegar ao ponto em que nós evoluímos nessa escala de medida, então nós podemos visualizar através do microscópio as nossas células sanguíneas, bactérias, vírus, até então chegar na escala nano. Um nano, ele tem 1 metro, ele tem 1 bilhão de nanos. Então, o olho humano, ele é incapaz de enxergar nessa escala. Para nós termos uma noção melhor, então aqui seriam as nossas células sanguíneas, né, os nossos glóbulos vermelhos, as células dos nossos tecidos, as bactérias, nenhuma dessas células o olho humano é capaz de enxergar. Então,
um pouco em escala menor os vírus, os anticorpos, e os nanomateriais estariam nessa escala de 1 a 100 nanômetros. Muito bem. O que deveria ser deixado claro a essa altura é que a nanoestrutura ou a nanopartícula, nós necessitamos de aparelhos muito potentes. Esses aparelhos normalmente chamamos ou de microscópio eletrônico de varredura ou microscópio eletrônico de transmissão. Com esses microscópios é necessário uma preparação bastante cuidadosa das amostras, e aí somos capazes de ver as estruturas, tanto nano como as estruturas na escala micro. Então, é uma evolução grande da humanidade, mas concomitantemente teve que haver também uma avaliação bastante grande, uma evolução bastante grande de equipamentos para que a gente conseguisse primeiro detectar e depois estudar essas estruturas. Bom, em seguida eu gostaria que você falasse então, desse um pequeno histórico da nanotecnologia. Bom, professor Guastaldi, a nanotecnologia, ela veio como uma nova ciência, uma inovação no nosso dia a dia, trazendo avanços tecnológicos para a saúde humana, para a saúde animal, para os nossos alimentos. E esse termo nanotecnologia já foi explorado na ciência, por exemplo, em 1959, este pesquisador, um físico norte-americano, Richard Feynman, ele proferiu uma palestra intitulada Há muito espaço lá embaixo. Só que ele, na sua arguição, ele não usou a palavra nano, mas ele dizia que o ser humano seria capaz de manipular os átomos de forma específica para um avanço em nanoestruturas. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1965. Com o avanço da ciência e da tecnologia, a partir de 1980, nós temos os nossos pesquisadores atuando na construção desses microscópios, como o professor Guastaldi citou. Esse cientista, o Eric Daessler, é que a partir de 1980 ele introduziu ao mundo a denominação nano. Então, alguns cientistas passaram a acreditar, através da popularização do Eric Daessler quanto à nanotecnologia, eles acreditavam que ia chegar um dia que a nanotecnologia ia ser capaz de responder a todos os problemas do ser humano, em termos de medicina, na área farmacêutica, de alimentos e de cosméticos. Mas será até que ponto essa nanotecnologia irá nos beneficiar? Ela será realmente capaz de resolver todos os problemas da humanidade? Bom, então nós poderíamos fazer a seguinte questão agora. Quais os benefícios que trazem a nanociência, e eu colocaria como potencialidades e limitações com base no entendimento que nós temos atualmente. Essas coisas, elas representam um determinado momento. À medida que a ciência, a tecnologia e a inovação avançam, não só para obter a nanopartícula, mas para entender a interação entre a nanopartícula e, vamos dizer, no nosso caso, o organismo vivo, é necessário também que a gente disponha de avanços tecnológicos para conseguir fazer essas análises. Mas eu gostaria que você desse uma ideia, então, sobre os ciclos de revoluções tecnológicas que a humanidade já passou. Certo. E chegasse na nanociência. Isso.
Então, professor Guastaldi, a civilização, ela sofre os ciclos de evolução tecnológica. Como nós podemos ver, nós passamos por diversas dessas revoluções tecnológicas. Desde a Revolução Têxtil, que se iniciou por volta de 1770 e teve o seu final em torno de 1853, a Revolução Ferroviária de 1825 a 1913, a Revolução Tecnológica Automotiva, que iniciou-se em 1886 até 1969. Atualmente, nós ainda estamos na revolução da tecnologia da informação, que iniciou-se, né, todo o estudo dos computadores, dessa tecnologia da informação de 1939, com uma crescente a partir de 1970 e que provavelmente irá durar até 2025, 2030. Acompanhado a isso, nós temos a nossa, né, o nosso ciclo de revolução da nanotecnologia, que ela se iniciou por volta de 1990, quando iniciou-se a corrida do mundo científico, dos governos nacionais e internacionais para o investimento em pesquisa na área de nanotecnologia. O que nós podemos observar é que esses ciclos de revolução tecnológica, eles sempre são acompanhados da introdução dessa tecnologia até a utilização dessa tecnologia, onde se tem-se um crescimento contínuo e exponencial do entendimento e da incorporação dessa tecnologia no nosso dia a dia, até se obter a estabilização desse entendimento e dessa transferência de tecnologia para as nossas indústrias e para que nós temos os produtos usados por nossos consumidores. Aqui, como é uma disciplina de biomateriais, seria oportuno dizer que é importante o ensino, não só de biomateriais, mas o ensino de química, de física, de matemática, de ciência, de biologia. Todos esses conhecimentos ajudarão no entendimento e principalmente na avaliação desse novo ciclo do ciclo que se diz nanociência. Eu gostaria que em seguida então você falasse sobre os benefícios, potencialidades e limitações na atualidade, porque esse conceito também é um conceito que pode evoluir. Isso, muito bem colocado, professor Guastaldi. A nanotecnologia, ela é uma ciência multidisciplinar, onde nós temos o envolvimento de toda a esfera do conhecimento, desde a ciência exata, ciências humanas, ciências biológicas e afins. E o que ela traz para a nossa vida? Ela traz, por exemplo, inovações tecnológicas na indústria farmacêutica, para o melhoramento de um medicamento, por exemplo, para que o paciente, ao invés de tomar um comprimido a cada 4 horas, ele tome um comprimido por dia e a ação desse fármaco, a ação desse medicamento no organismo é a mesma ou até mais eficaz. Por exemplo, nós podemos também obter tecidos que eles não manchem tão facilmente como os tecidos comuns, incorporando-se essas nanoestruturas na fibra desse tecido. Uma outra avanço da nanotecnologia está na parte aeroespacial, onde os foguetes, os equipamentos, eles se tornaram mais leves e ao mesmo tempo mais resistentes. Nós temos também um avanço na parte da indústria de alimentos, desde o próprio produto, por exemplo, as nossas frutas, elas podem ser
recobertas com uma camada de um material que contém essas nanopartículas para que prolongue a vida útil dessa fruta, para que ela não apodreça tão rapidamente como sem utilizar o processo da nanotecnologia. E assim por diante, está presente também nos cosméticos, nas tintas automotivas, enfim, é uma tecnologia que ela abrange toda a gama industrial do nosso dia a dia. Agora, ainda gostaria que você desse uma ideia sobre o que a gente chama de segurança para a saúde, segurança do ser humano, e do que a regulação baseado não só no que nós temos no país, que nós tivemos a oportunidade de escrever um livro sobre nanotoxicologia, quer dizer, a toxicidade que a nanopartícula causa ao organismo vivo, e um dos aspectos abordados foi exatamente a questão da segurança e da saúde. Então, que você desse uma ideia, ainda que muito superficial e geral, sobre a importância de se ter essa precaução. Certo, esse é um ponto fundamental para a gente entender esse ciclo de revolução nanotecnológico. Então, como nós comentamos, por volta de 1980, com o crescimento desses investimentos na área das nanociências, nós podemos observar que a preocupação sobre os riscos dessa nanotecnologia, ela é bem mais recente. Então, esses investimentos promoveram um grande avanço científico na síntese e caracterização dessas nanopartículas, desde esses nanomateriais, desde 1980. Mas somente em 2004 é que o mundo científico introduz uma nova ciência, que é a nanotoxicologia. Seria a ciência que irá avaliar os riscos dessas nanopartículas à saúde humana, à saúde animal e ao meio ambiente. Quais as consequências do uso dessa tecnologia? Então, nós temos a nanociência, ela foi anunciada como uma nova revolução tecnológica, e essa revolução seria tão profunda, capaz de atingir todos os aspectos da sociedade humana. E a nanotoxicologia, ela tem que caminhar junto como um suporte científico para avaliar os reais riscos da nanotecnologia à saúde humana e ao meio ambiente. Então, nós temos, voltando ao nosso ciclo de revolução, o início, por volta de 1980, com o conhecimento das nanoestruturas, com a caracterização físico-química destes materiais, até um entendimento de se construir essas nanoestruturas ativas, que seria possuir todo o conhecimento para aplicar essas nanoestruturas, até conseguirmos desenvolver os nanosistemas, daí já pensando em estruturas tridimensionais e a nível molecular. Então, o quanto o homem é capaz de manipular essas partículas para que se atinja os sistemas moleculares. Bom, em seguida eu gostaria, nós vamos ainda voltar ainda à questão da nanotoxicologia ainda durante a aula, mas eu gostaria de avançar um pouquinho mais e perguntar para você o seguinte, no dia a dia, qual a presença da nanopartícula nos mais diferentes
ou áreas, ou locais, ou fenômenos. Sim, nós temos que ter em mente que as nanopartículas, elas são provenientes de fontes naturais também. Então Então, sempre estiveram sempre o presentes ser na... humano sempre esteve em contato com elas, desde a antiguidade, com a manipulação dos objetos, depois com a construção dos vitrais das igrejas católicas e até o nosso dia a dia. É uma ciência muito antiga, embora fosse usada de forma desconhecida. E como fontes naturais, então nós temos nanopartículas presentes, como os vírus, eles são umas nanopartículas, então essa primeira fotografia nós podemos ver como é a estrutura de um vírus. Os vulcões em erupção, eles estão colocando na atmosfera nanopartícula. Durante as tempestades, as catástrofes da nossa natureza, nós temos a emissão de nanopartículas até chegarmos à própria evolução da civilização humana. A nossa tecnologia, ela traz, por exemplo, a emissão de poluentes, então, através do nosso transporte público, dos nossos carros, os trens, tudo que é gerado numa grande cidade, a queima dos combustíveis fósseis, as nossas indústrias emitem essas nanopartículas na atmosfera e, por exemplo, também durante o processo de mineração. Nós temos muitas nanopartículas na atmosfera. Até chegar a um ponto que também temos a construção, a síntese dessas nanopartículas, dessas nanoestruturas em laboratório pelo homem. Então, temos exemplos das diferentes nanopartículas que podem ser sintetizadas em laboratório. E essa síntese, essa obtenção sintética dessas nanopartículas, ela evoluiu a partir de 2000, devido aos investimentos dos governos para os pesquisadores acelerassem esse processo de síntese e entendimento dessas nanoestruturas. Então, dando continuidade a essa visão, eu gostaria que você mostrasse duas coisas. Primeira delas, que quando você gera a nanopartícula, uma nanoestrutura para uma determinada aplicação, você também gera a partícula que pode ser ingerido pelo pesquisador ou pelo trabalhador da empresa, e que nós temos poucas maneiras de evitar isso, principalmente pelo o estágio de entendimento que a gente tem, como que poderíamos evitar. E, num segundo momento, eu gostaria que você falasse sobre os investimentos no Brasil e no mundo para a área de nanociência, que não necessariamente está englobado a área de nanotoxicologia. Isso. Separasse bem essas duas coisas. Certo. Então, nós temos o contato com essas partículas sintetizadas, desde o estudo científico até ela ser incorporada no mercado. As aplicações são inúmeras, nós podemos ter essas nanopartículas em implantes dentários, por exemplo. Então, aqui nessa disciplina de biomateriais, nós podemos ter um curso só na parte de implantes odontológicos, implantes ortopédicos, do que a nanotecnologia traz de benefício nessa área. Na parte de medicamentos, nós temos também o emprego dessas nanopartículas em esportes. Então, as roupas, o suprimento dos atletas podem ter muitos benefícios com a incorporação dessas nanoestruturas nos tecidos, raquetes de tênis e afins.
em produtos cosméticos, desde os produtos infantis até aos cosméticos, as maquiagens, para nós termos uma textura diferente, por exemplo, para os filtros solares não terem aquele aspecto esbranquiçado, que era de difícil aceitação do consumidor, e até a parte de alimentação. Então, a nanotecnologia, ela traz muito benefícios nesta área do conhecimento e até chegar a nós como consumidores. Então, em seguida, eu gostaria que a gente passasse as informações dos investimentos em nanociência, em nanotecnologia. Vários países, eles tiveram iniciativas nessa corrida pelo entendimento da nanotecnologia. Então, por exemplo, alguns países líderes nessas iniciativas foram os Estados Unidos, o Japão e a China, que de 2000 a 2002 eles investiram muito em pesquisas para nanotecnologia. E o Brasil, apesar dele iniciar também os planos governamentais dele por volta de 2001, com as agendas do governo para a nanociência e a nanotecnologia, por volta de 2004 e 2005 é que se teve o maior aporte de investimento do governo para a ciência brasileira. E como isso representa graficamente mundial e nacionalmente? Nós temos que os países, eles investem bilhões de euros por ano em nanotecnologia. Então, o Japão, a União Europeia e a China, em torno de 20% ao ano é investido em nanotecnologia. E esse investimento, ele é crescente de ano a ano. Qual foi o comportamento do Brasil frente a esses investimentos? O Brasil investiu bem menos e, se nós analisarmos ponto ano a ano, nós vemos que o governo brasileiro, ele investe por oscilações. Nós temos oscilações de investimento e só por volta de 2008 é que se teve um aporte financeiro considerável. E depois houve uma queda, onde o governo brasileiro ele só manteve essas redes e os institutos de nanotecnologia que foram criados. Houve uma expectativa para, a partir do ano de 2014, nós termos um novo investimento nessa área da nanociência e nanotecnologia, envolvendo também a parte de toxicidade dos nanomateriais. Só que com a crise política e econômica que o Brasil se encontra, esses gastos eles foram cortados, eles foram reduzidos e hoje se tem aí por volta de 20% mantendo esses investimentos no país. E como isso se reflete mundialmente e no Brasil? O mercado mundial ele tem uma receita considerável em nanotecnologia. Então, por exemplo, em 2012, nós tivemos mundialmente investido mais de 700 bilhões de dólares em nanotecnologia, com expectativa para 2018, alcançarmos 3,3 trilhões de dólares. O governo brasileiro, ele investe bem menos, é claro, do que o mercado mundial, só que essa percentagem ela é considerável dentro da nossa economia. Nós temos por volta de 160 empresas que elas declaram desenvolver pesquisa e inovação na área de nanotecnologia ou prestar algum tipo de serviço.
nós temos 680 empresas que elas aplicam nanopartículas nos seus produtos ou processos, e o governo brasileiro, ele investiu através do FINEP em 84 empresas até o momento na parte de desenvolvimento nanotecnológico. Mundialmente, nós temos declarada por volta de 2.300 empresas e mais de 1.600 produtos que estão disponíveis no mercado contendo nanopartículas. Muito bem. Então, uma vez dado o mercado mundial, você poderia fazer uma pequena análise sobre o desenvolvimento de nanoprodutos com um ano, e gostaria de chamar a atenção da seguinte coisa, que ainda existe um certo tabu, que é o seguinte: quando interessa para a empresa e tem nanopartícula no seu produto, ela declara. Quando não interessa, ela esconde. Então ainda nós não temos uma regulamentação que qualquer produto que contenha nanopartícula esteja especificado. Quer dizer, a gente não tem isso porque falta ainda tanto uma cultura para o país como um conhecimento maior. Porque o desejável era que todas as empresas colocassem nos seus produtos que aquilo é uma nanoestrutura e potencialidades e limitações. Alguma época do nosso desenvolvimento vai ter que ter isso. Como fizeram com outros medicamentos. Você que é da área de medicamentos, você sabe que tem medicamentos para combater uma determinada doença, e lá eles colocam na bula que também pode ter efeitos secundários ou adversos. Nesse caso, mais do que nunca, deveria constar as duas coisas. Mas eu ainda acho que nós estamos numa fase, popularmente é muito comum a gente ouvir falar, é necessário separar o joio do trigo. Só que para fazer isso daí, você sabe que tem que saber o que é joio e o que é trigo. Para saber, vamos dizer, benefícios, eu gosto de chamar de potencialidades e limitações da nanopartícula, você tem primeiro que saber que tem a nanopartícula e qual as consequências da interação dessa nanopartícula com o organismo vivo. Pode ser a planta, pode ser o animal, pode ser o homem, tá certo? Então, Isso. gostaria que você desse agora uma ideia sobre a quantidade de produtos que não deve ser brasileiro pela fonte que você obteve, que estão presentes já no mundo contemporâneo. Isso, rastrear esses produtos realmente é muito difícil até o momento. Por quê? Porque depende de ação voluntária das empresas, tanto as nacionais como as empresas mundiais. O governo norte-americano, ele tentou promover a construção de um site, de uma base de dados, onde ele formulou questionários, submeteu a algumas empresas e pediu de ação voluntária que essas empresas retornassem se elas aplicam ou não as nanopartículas e a nanotecnologia em seus produtos ou durante alguma etapa da produção industrial. Então, nós temos como ação voluntária essa evolução. Desde 2005, com a declaração de 54 produtos, até 2006 aumentou para mais de 350, 2007 580, 2009 aproximadamente 1.000 produtos no mercado, depois 1.300, e a última atualização dessa base de dados foi de 2013, com mais de 1.600 produtos.
Isso não corresponde à nossa realidade, devido a ser uma ação voluntária. Então, se for interessante para a empresa, ela declara, se não, acaba sendo realmente omitido. Para nós termos uma ideia mais ampla, nós temos em mente que a produção mundial de nanopartículas, tonelada por ano, ela é por volta de 10.000 toneladas anuais. E na próxima década nós podemos atingir 100.000 toneladas sendo produzidas por ano. Então, o que a gente pode ver por esse gráfico que dá a produção mundial de nanopartículas, aí, nessas informações, estão contidas as partículas, vamos dizer, que já se tem conhecimento ou que se saiba analisar a presença de, ou saiba analisar a presença na produção. Então, é CO2, óxido de silício, óxido de titânio, óxido de zinco, nanotubos de carbono, alguns óxidos de ferro, óxido de césio, óxido de alumínio e, como já é muito conhecido, a prata, que é um bactericida. Só que aí estão colocados quanto se produz por ano e eventualmente os benefícios. Nunca a questão, nunca é uma palavra não muito boa, mas não está colocada a questão da nanotoxidez. Isso, sempre tendo em mente que é sempre declarado os benefícios desses nanomateriais e quais as aplicações, as diversas aplicações desses tipos de nanomateriais. E foi só por volta de 2004 que o mundo intensificou o questionamento. Quais os riscos da síntese dessas nanopartículas à saúde humana, à saúde animal e ao nosso meio ambiente? E como nós podemos definir tudo isso? Pela própria via de exposição nossa frente a essas nanopartículas, sejam elas de fonte natural, sejam as que são sintetizadas pelo homem. Nós temos como principal via de introdução dessas nanopartículas no organismo o nosso sistema pulmonar. Então, nós podemos ver nessa figura que partículas menores que 10 micrômetros, ou seja, ainda estamos na escala micro, elas são capazes de, quando introduzidas no nosso organismo, causar uma diminuição da nossa função pulmonar. Partículas menores que 2,5 microns, elas podem causar irritação na pele e irritação ocular. Menores ainda que 1 micro, elas podem atingir os nossos alvéolos e causar tumores. E as partículas menores que 0,1 micrômetro, elas podem cair na nossa circulação sanguínea. Então, poderia a nanopartícula ter uma ação sistêmica, atingir a nossa corrente sanguínea, levando em consideração essa deposição respiratória das nanopartículas, podemos ter a ideia que sim, dependendo da via de administração, a via de contato do homem ou dos animais com essas nanopartículas, pode-se ter uma ação sistêmica. Então, gostaria que você falasse um pouquinho sobre as doenças associadas a essa exposição, que pode ser nos mais diversos órgãos do corpo humano. Diversos trabalhos científicos, eles já relatam alguma exposição, algumas causas dessas nanopartículas quando o homem está em contato com ela. Principalmente quando nós temos a exposição ocupacional. O que seria exposição ocupacional? A que os trabalhadores, nós cientistas, no momento em
que nós estamos manipulando essa matéria-prima. Então, já foi correlacionado alguns sintomas neuronais quando expostos a certos tipos de nanopartículas, doenças pulmonares, como o aumento, asma e bronquite desses trabalhadores, até o desenvolvimento de efizema e tumores pulmonares, na parte do sistema circulatório nosso, a parte cardíaca com doenças cardiovasculares e também o desenvolvimento de algumas doenças autoimunes e tumores do sistema gastrointestinal. E como é toda essa exposição? Isso é complexo. Nós temos que levar em consideração todas as etapas de exposição do homem, desde os trabalhadores e os pesquisadores na manipulação da matéria-prima, como nós falamos, até a etapa de produção industrial desse produto, o uso pelos consumidores e o ciclo de vida final desse produto. Então, toda essa cadeia, ela gera um acúmulo residual de nanopartículas que pode ser liberado para o meio ambiente. Então, pode estar no ar, no nosso solo, na água, e nós podemos ter um impacto tanto à saúde humana como à parte do meio ambiente. Bom, em seguida, você poderia dar também uma noção sobre a segurança química das substâncias conhecidas e tecer algum comentário sobre a nanopartícula ou a nanoestrutura. Isso. Para termos uma ideia do risco de uma substância química ou do risco de uma nanopartícula, nós podemos verificar, por exemplo, um composto químico. Nós conhecemos, o homem conhece por volta de 800 mil substâncias químicas. Elas são utilizadas no nosso dia a dia, uma redução para 80 mil. Dessas 800 mil que se conhece, 80 mil são aplicadas no nosso dia a dia. 40 mil são de uso comercial e somente 8 mil é que foram avaliadas quanto ao risco à saúde. E quando pensamos em nanotecnologia, qual esse contexto? Através do nosso trabalho, nós verificamos que o mundo científico, se analisando só os artigos que foram publicados pela ciência mundial, nós temos mais de 200 mil artigos publicados na área de síntese e caracterização de nanopartículas. E quais são o impacto desses artigos para avaliar os efeitos à saúde humana? Nós temos em torno de 8.500 artigos publicados envolvendo a palavra toxicidade. Então, quais os riscos que essas nanopartículas poderiam trazer para a saúde? Por volta de 2004, nós temos introduzido na ciência o termo nanotoxicologia. Como nós dissemos, que é a nova ciência que ela vai avaliar os aspectos de risco dos nanomateriais. E apenas 300 trabalhos tratam do impacto ambiental. Então, toda a parte dos testes de laboratório, que corresponde à parte de estudo dos reais riscos da nanotoxicologia para a saúde humana ou para o meio ambiente, corresponde a apenas 4% desses trabalhos. Isso é muito pouco, é muito baixo esse valor para nós termos toda a análise desse impacto à saúde, dessa complexidade que é a nanotecnologia e a nanotoxicologia. A gente poderia ter
fazer uma correlação entre os investimentos, que são os investimentos mundiais, que são acima de 300 bilhões de dólares, e o número de trabalho que se preocupa efetivamente com a nanotoxicologia e, ainda como consequência, são muito discordantes os resultados desses trabalhos. Sim, esses trabalhos, os resultados, como trata-se de ensaios de laboratório, esses resultados eles são muito contraditórios. Nós temos diversos ensaios para avaliar essa toxicidade, diversas técnicas onde pode-se ter erros de análise, dependendo do tipo de material. Nós temos, então, esses dados contraditórios. Então, a grande interrogação que começou a avaliação desde 2004 até agora, final de 2014, 2015, é um grande ponto de interrogação. Quais são os reais impactos da nanotecnologia na nossa vida? Ela traz benefícios, isso é certo, só que temos que agora ter um entendimento de quais são os riscos à nossa saúde, quais os riscos para o meio ambiente, para termos um controle e um gerenciamento desses riscos, sendo que esse gerenciamento é um sistema muito complexo, desde a síntese em laboratório, a exposição dos nossos trabalhadores e pesquisadores, até a inserção do produto no mercado, o consumidor e toda a parte ambiental. Então, mas nós estamos agora numa situação que é um ponto de inflexão do conhecimento, que é a seguinte coisa. Se você olhar os trabalhos, que representa 4%, o que a gente observa é o seguinte, que os dados são contraditórios. Até aí não teria grande problema, porque na ciência, Isso em é todas as esperado. áreas, às vezes isso é até benéfico, não? A contradição. O que tem é que tem que vencer a contradição. Isso. Vencer é quando você tem uma solução para isso. Agora, o que eu pude observar é o seguinte, mesmo esses trabalhos, eu tive a oportunidade de dar uma olhada, eu diria superficial, o entendimento que eles têm de como que é a interação da nanopartícula ou da nanoestrutura com o organismo. Eu acho que a contradição ainda é maior nesse entendimento. A grande maioria dos trabalhos, isso eu já tinha visto com os materiais, a superfície de materiais para implantes dentários, o grande entendimento que se tem é que é a rugosidade da superfície. Quando você tem nanopartícula na superfície, a área específica, a área sobre volume, aumenta muito e que esse seria o determinante. Quem conhece um pouco de química básica sabe que esse é um segundo motivo, que o motivo primeiro é o tipo de interação físico-química que se estabelece entre a estrutura que você está estudando com o organismo vivo. Então, nós ainda vamos ter que vencer ainda um outro problema antes de toda essa regulamentação, e o outro problema eu acho que a gente só vence através da educação. Então, as universidades têm que fazer um trabalho efetivo, eu não tenho uma palavra mais adequada agora, mas concentrar todos os esforços para entender os fenômenos físico-químicos, ou vamos dizer, os fenômenos que ocorrem na interação do biomaterial com o organismo vivo, seja ele qual for, e a partir daí, então, a gente começa a ter um entendimento de como preveni-los. Isso, perfeita a sua colocação, professor Guastaldi. É através do início dessa nova ciência da nanotoxicologia que nós vamos conduzir
de maneira harmônica todo esse conhecimento. Então, o mundo científico, no cenário mundial e tanto no cenário brasileiro, ele tenta agora, nesse momento, responder a uma série de questionamentos na área de riscos da nanotecnologia, não esquecendo-se de todos os benefícios dessa ciência. Então, o mundo, ele tenta responder qual é a toxicidade desses nanomateriais, se esses nanomateriais podem ser agrupados como tendo propriedades semelhantes dependendo da sua bioatividade. Ou seja, o que significa isso? Os diversos tipos de nanomateriais que existem, se nós avaliarmos apenas um tipo, o comportamento com as interações biológicas será o mesmo? Nós poderemos extrapolar para todas as outras classes de nanomateriais? Ou essa avaliação científica, ela deve ser ponto a ponto para cada tipo de nanomaterial? Nós também temos que responder qual é a dose-resposta dessas nanopartículas. O que significa? O quanto, qual a quantidade dessa nanopartícula que, ao ser exposta, o ser humano, um animal, ela cause um certo efeito no nosso organismo. Qual o mecanismo dessa toxicidade? Então, após a exposição dessa nanopartícula, qual a distribuição, quais os efeitos por todos os órgãos do ser humano? Que efeito nós temos quando leva-se em conta a nanotoxicologia ocupacional, que é quando o trabalhador está em contato com essas nanopartículas no seu dia a dia, no seu trabalho? Quais são os modos de dispersão desses nanomateriais no meio ambiente, levando em consideração o ciclo final desses nanoprodutos, como ele será descartado e quais são os efeitos ambientais. Também temos que pensar nos processos de transformação dessas nanopartículas quando ela atinge o nosso meio ambiente. Quais serão as interações, por exemplo, com nossas espécies aquáticas, acarretando toda uma série de entendimento. Também temos que estudar se essas nanopartículas elas sofrem transformações e vai gerar subprodutos. E temos que avaliar esses produtos de degradação dos nanomateriais. E ainda, os nossos pesquisadores, a nossa ciência, ela tem que investir em novas metodologias para o monitoramento dessas nanopartículas, seja no corpo, no nosso organismo, ou seja, no nosso meio ambiente. E, por fim, a ciência também vai tentar responder se certos modelos matemáticos, modelos computacionais, serão capazes de predizer, de adiantar a toxicidade de um tipo de nanomaterial. Muito bem. Numa próxima aula, nós voltaremos. Esse é um assunto muito amplo e muito novo. Nós voltaremos e tentaremos abordar um pouquinho mais sobre a interação da nanopartícula com o organismo vivo. Nessa primeira aula, estivemos mais voltado para a obtenção da nanopartícula e demos alguma ideia sobre a saúde ocupacional. No outro momento, nós vamos tentar responder o que for possível esses questionamentos que a Carla acabou de falar. Certo. E temos que ter em mente que a análise dessas potencialidades de risco à saúde é que o governo, as agências reguladoras e o próprio mundo científico, com a
participação da nossa população pode propor medidas de controle e nós balancearmos os benefícios e os riscos da nanotecnologia. Sendo que nós poderemos, então, junto com o ciclo de revolução tecnológica da nanotecnologia, propormos até, por que não, uma nova revolução, uma revolução nanotoxicológica, que tem que caminhar juntamente com o entendimento no contexto de síntese e caracterização desses nanomateriais, quais os efeitos à saúde humana, à saúde animal e ao meio ambiente. E uma proposta que tivemos para esse avanço nacional foi a publicação do nosso livro, né, professor Guastaldi? É um livro que foi escrito em língua inglesa, mas que seria um trabalho para dar a realidade, o cenário nacional e mundial em termos desses nanomateriais engenheirados, que são os nanomateriais manipulados pelo homem para se ter um benefício com essas nanopartículas, avaliando em termos de nanotoxicologia, de segurança e de assuntos regulatórios. Então, nós fizemos uma ampla análise da literatura, dos investimentos e da projeção de mercado em nanotecnologia, avaliando empresas de assessoria mundial, empresas de investimento privado, as iniciativas governamentais, para darmos toda uma projeção desse mercado de nanotecnologia. E, ao mesmo tempo, compararmos a evolução do mundo científico em termos de nanotecnologia e dos riscos da nanopartícula à saúde, avaliando os dados experimentais das nanopartículas com a nanotoxicologia. O nome do livro em português? Seria Nanomateriais Engenheirados, Nanotoxicologia, Segurança e Assuntos Regulatórios. Esse trabalho foi apoiado pelo CNPq, que é uma agência de fomento nacional, e nós avaliamos também todo o impacto de segurança e regulação da nanotecnologia. Nós teremos uma regulação específica para os nanomateriais? Ainda é uma pergunta, ainda está avaliando todo esse cenário. Eu gostaria de esclarecer qual foi o apoio que o CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa do Brasil, qual foi o apoio que ele deu para o nosso grupo de pesquisa. Foi uma bolsa de pós-doutorado durante 2 anos para a Carla fazer esse estudo. Aí desse estudo resultou um relatório, desse relatório, um amplo relatório, transformamos num livro que está sendo editado pela Unesp, a editora da Unesp, e apoiado pela FAPESP, porque ele foi editado eletronicamente e deverá ser editado em papel. Muito obrigado.